Bem-vindo a bordo. Começou o Pod Soul. Bem-vindo, colegas. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Tudo bem? Certo. Tudo tranquilo, sereno. Prazer. Que ótimo. Primeiro de muitos, né? Esperamos. Pois é. Vai ser. Com certeza vai ser. Projeto Pod Soul vai começar aqui com o nosso primeiro convidado, mas também amigo, Edson Polaco. Olá, tudo bem? E aí, como é que está? Estou muito feliz, emocionado. Eu soube que eu sou convidado agora. É um bate-papo legal aqui pra gente fazer. Nesse momento estou sabendo desse convite aí. Eu estava desconfiando, mas enfim. Por que tu estava desconfiando? Falaram que o convidado fica desse lado, os hosts ficam do outro lado, que era para me acomodar aqui, então. Mas tá tudo certo. Mas, Thiago, se me permitir, Edson Kinevitz de nascimento, né? E por que polaco? 1990 a gente começava lá em Igrejinha, na Rádio Amizade. Tua primeira rádio. Minha primeira rádio. E um dos colegas, Cláudio Alves, diz: pá, mas isso é polonês, é polaco. E aí... Pegou. Já é. Então, 31 anos com esse apelido. E, inclusive, no roteiro, né, no rádio, é polaco. É difícil ser Edson Kinevitz hoje? É difícil? Cara, putz, não. Não acho difícil, assim. Tenho as minhas discussões internas, assim, tenho os meus papos internos, tenho as minhas conversas internas, mas eu sou um cara bem de boa. Existe uma separação de Kinevitz e polaco? Tem essa discussão interna? Existe. O Edson Kinevitz é um cara bem tímido, muito tímido. Inclusive é esse Edson que está aqui agora. Sim. E o Edson Polaco, cara, não sei se é o ambiente do rádio que você... Porque esse negócio de rádio é uma coisa meio maluca, né? Daqui a pouco vai fazer sentido isso. É um cara, no caso, no rádio que eu tenho feito nesses 31 anos, é um cara solito, numa sala, no estúdio, e você mandando ver no chamado papo amigo. E aí você conversa com você e você cria um diálogo com as pessoas que estão acompanhando você pela internet, pelo rádio tradicional, no rádio do carro, nos mais diferentes lugares e nas mais diferentes formas de ouvir rádio. E o cara, em casa, a família diz que eu me transformo, né? Assim, aquela risada, a risada que eu tenho no ar, não sei se é uma risada que eu dou sempre, todo momento, todo instante, entende? Mas tem um pouco de separação. Não sei se é o meu alter ego. Uma coisa, fazer rádio antigamente era melhor, era mais solitário ou não que agora? Porque hoje tu tem uma interação muito maior pela internet, né? Antigamente tinha o telefone, mas eu não sei se era tão frequente assim a interação com tantos ouvintes ao mesmo tempo.
A escola do rádio que eu venho é essa escola de criar essa interatividade. E por telefone. Ah, é? Exatamente. Durante um tempo eu fiz... Eu gosto muito de fazer o rádio da noite, o rádio à noite. Eu gosto dessa coisa do rádio. Eu vejo assim, eu estava vendo uma animação outro dia, eu acho que eu já comentei isso com o Clériton, talvez até tenha já comentado num papo aí com o Thiago. O rádio é a rede social que fala, né? Você tem diferentes conteúdos que você oferece através da voz, através do som. E o rádio que eu tenho feito assim nesse tempo de comunicação é o rádio que é o rádio amigo. E a minha rede social, cara, do rádio vinha bem do telefone. De criar um papo com as pessoas, de criar provocar com que as pessoas continuem acompanhando o que eu estou falando. Eu toco também muita música no rádio que eu faço, no caso a Rádio 104, e a nossa rádio, que é uma rádio gospel, que tem uma programação musical também. Mas já fiz, eu gosto de fazer o rádio durante a noite. Eu tenho a impressão que o rádio à noite, ele é muito companheiro, muito amigo e continua mesmo do rádio de antigamente e do rádio do século XXI. Claro, hoje você tem outras ferramentas, você tem a internet, você tem a rede social, você tem que criar também com o seu personagem, com o profissional que você tem que criar, né, uma imagem para essa rede social. Eu gosto desse rádio falado, desse rádio amigo, desse rádio companheiro, isso aí. Sim. Acho que ninguém chega no rádio à toa, né? Todo mundo tem uma história, constrói uma história, seja ouvindo rádio, brincando de ser radialista, gravando música em fita e, né, ouvindo depois, querendo ser narrador de futebol. Tudo isso eu acho que faz parte da história de quem hoje trabalha no rádio. E é tudo muito parecido de todo mundo. Mas como é que foi a tua chegada no rádio? Minha chegada no rádio. Quem te indicou? Tu bateu? Bati a porta. Quer uma chance? Bati a porta. Porque o radialista, tu vem de uma safra de radialistas que não precisavam obrigatoriamente passar por uma escola de radialistas. Era mais o dom, a voz, a vontade de fazer rádio, de gostar desse mundo. Cara, essa coisa do rádio e acompanho alguns... Eu continuo ouvindo bastante rádio. Eu continuo ouvindo muito rádio pela internet, né? Pelos aplicativos que facilitam essa coisa. Eu acompanho os diversos segmentos. Rádio esportivo, rádio jovem, como dizem aí, como rotulam. Enfim, eu ouço bastante rádio. E com essa coisa da internet, essa coisa maravilhosa da internet, daqui a pouco você vai num aplicativo e você ouve rádio de Santa Catarina, Paraná, Escambau, do norte do Brasil, do Nordeste, dos mais diversos lugares. Mas voltando para Edson Polaco, cara, como é que eu chego lá no rádio? As histórias que eu tenho acompanhado são bem parecidas com você disse, Clériton. Cara, e eu desde que me conheço, assim, por gente usar esse lugar comum aí, esse chavão, eu sou apaixonado pelo rádio, tenho esse amor pelo rádio. E essa maluquice, essa coisa tão boa, tão incrível, tão especial, acontece na minha vida. A gente brinca de manhã lá na nossa rádio, que é uma rádio de programação gospel. De manhã, Clériton e eu somos colegas lá. A gente brinca que tudo começou quando eu tinha 8 anos. Não sei se foram com os 8 anos, mas foram com uns 10 anos mais ou menos. Eu tinha uma agenda, e nessa minha agenda eu tinha uma programação de rádio. Eu criei uma programação de rádio de segunda a sexta, com os nomes fictícios, com os nomes dos programas, os nomes dos comunicadores. Eu tinha uma programação específica para sábado e tinha uma programação específica para domingo, inspirada nas rádios da época. O nome da rádio, eu lembro até hoje, era Rádio Excelsior, que era o nome de uma rádio de Gramado na Serra Gaúcha, de Marley Barcelos, né, mestre do rádio no Brasil. E aí o seguinte, como a minha rádio ficava em Porto Alegre, estou viajando aqui com vocês agora em 2021, século 21, de uma história que começa lá nos anos 70, na minha vida. E aí o seguinte, se lá em Gramado tem uma rádio Excelsior, Gramado fica um pouco distante de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre vai ter também, que vai ser a minha rádio Excelsior. E aí tá, isso aí vai para a escola depois, eu vou
Na escola, eu sou o cara aquele que quero apresentar lá os eventos que tem na escola, mas também sou o cara que pega um microfone e vou entrevistar o professor na hora do recreio, vou entrevistar os colegas na hora do recreio. Uma coisa meio maluca, mas qual o sonho que não é maluco, que não tem as suas maluquices, né? Mas aí eu vou seguir outra coisa na minha vida, vou estudar em São Leopoldo, vou fazer um outro curso lá e meio que deixo adormecido esse sonho aí. E aí, em 1990, eu sou o cara aquele também que falava sozinho em casa, que falava no chuveiro. Tem gente que canta no chuveiro, né? E esse maluco beleza aqui, cara, falava no chuveiro. Porque aqui é não sei o quê, porque dando previsão. Teve um tempo que eu lia previsão, eu gosto de notícias, continuo gostando de notícias. Eu gostava de fazer um noticiário em casa, mas já maior, com 15 anos de idade, eu fazia um noticiário em casa. E eu sei que a minha avó escutava o noticiário da outra parte da casa e ela dizia, o cara do rádio disse que a previsão do tempo vai chover, que isso, que aquilo. E aí aí eu adormeço esse sonho e em 1990, tava demais isso, assim, eu tenho que decidir na minha vida o que eu vou fazer. Tu tinha o quê em 90? 20 anos? 26 anos. 26 anos. Todo mundo começa com 18, com 15. Sim. Clériton Vargas, eu sei que começou com 15 anos no rádio. Sim. E eu comecei com 26 anos. Motor a álcool, né? Demora para aquecer. Sucesso do Monza aí. E aí, cara, eu fui morar em Igrejinha nessa época. E Igrejinha, vou lá na rádio Igrejinha FM, hoje Rádio Amizade, bato a porta, faço um chamado piloto, e aí... para a felicidade minha e geral da nação, para a felicidade minha, fui aprovado no teste e estamos aí, nesse tempo aí, 31 anos. Continuo sentindo frio na barriga, digo de verdade mesmo, de coração. Cada vez que vou pro ar, não vou dizer que é como se fosse o primeiro dia, entende? Mas a responsabilidade, o cuidado, a preocupação, ela é bem especial, bem importante, de como se fosse lá no começo. Como hoje aqui, que estou sendo convidado no podcast. A gente conversou em casa, né? Podsol. Gente, vou lá para conversar. Essa gurizada é muito boa. Essa gurizada tem um timing muito legal. Essa gurizada é inteligente, tem muito conteúdo. E aí, não, mas vai lá, cara. Seja você, entende? Mas sempre tem a preocupação. Se eu vou para a apresentação de um evento, sempre tem aquele friozinho na barriga. De manhã, lá na nossa rádio, tem um friozinho na barriga. A nossa rádio, ela... através do nosso diretor J. Kron, a gente tem essa coisa de ir para a internet, para as ferramentas, para o Insta, fazer entrevista. Isso é novo, tudo é novo para muita gente, né? E é novo para esse cara aqui. E eu sempre sinto um frio na barriga. Isso é legal, né? Porque como estamos no número 1, né? Capítulo 1 dessa história, o rádio também teve o capítulo 1, porque o rádio era aquela caixa fechada, onde as pessoas imaginavam quem lá estava, falando, comunicando, e passaram-se muitos anos e hoje nós temos uma câmera dentro de um estúdio. Como é que foi pra ti essa virada de chave? Pô, o rádio não é mais só uma caixa de som. Tem imagem, tem interação, tem a conversa. A pessoa tá me olhando, tá vendo se eu tô sentado, se eu estou em pé, se eu tô com fome, se eu tô bebendo um copo d'água. Como é que foi virar a chave pra ti? Porque quem faz rádio nem sempre quer aparecer, né? A gente estava conversando justamente sobre isso antes de começar o Podsol, né? A gente estava falando sobre isso, e vou citar até a história do colega Marcelo Garcia, da Rádio 104. Ele disse que um dos desejos dele, num período da vida dele, era fazer televisão. Eu disse, putz, cara, a televisão não me atrai. Não me atrai. Beleza, se você quer ir, vai. Eu te desejo sucesso mesmo. E tem que realizar o seu sonho. Se você tem um sonho, vá atrás do seu sonho para realizar esse seu sonho e para você não ser... Isso aí vale para qualquer um de nós, né? Para não sermos tristes, frustrados e tudo mais. Cara, eu quero continuar nessa pegada do rádio. E aí, cara, vem a internet e as coisas começam a acontecer. Clériton, eu continuo virando a chave ainda, entende? Eu não sei se eu virei a chave. A tecnologia não é exatamente, eu não sei se não é um medo, mas é o seguinte, ó, tipo um certo receio de você perder a sua naturalidade, né? No rádio você tem aquela espontaneidade do rádio, e aí você tem que tô nessa transição. E agora você tá lá na 104, né? Tipo no final de tarde, que é os horários que eu tenho feito na 104. Daqui a pouco entra o pessoal
de criação de conteúdo, entra o pessoal da internet, das redes sociais, entram as meninas da rede social e já vai com o celular no teu rosto lá, para não dizer na tua cara, e vamos lá, cara, e você tem que fazer, tá acontecendo. E aí o seguinte, boa sorte e procurar ser natural e passar através da energia da sua fala, já que a carinha não ajuda muito, através da energia da sua fala, do seu gestual, aquilo que você quer dizer. Aquilo que você... Mas o rádio continua sendo muito amigo, a internet é muito bem-vinda para todas as situações na vida, né, cara? A internet facilita demais, tem coisas muito legais que acontecem. Vou citar assim, do rádio amigo, do rádio companheiro. Cara, por incrível que pareça, você tem pendrive, você tem internet, você tem Insta, você tem Face, você tem YouTube, você tem várias coisas para você se divertir, para você passar o seu tempo. E o rádio continua... eu acho que a simbiose é uma palavra, né? Sim. O rádio, eu acho que simbiose pode ser uma palavra aí. O rádio tem esse casamento muito legal, cara, com a internet. Por que eu digo isso? Uma das coisas assim muito legais que acontece lá na 104 é a galera que, por exemplo, está no trânsito, em qualquer situação, está na estrada, está passeando, está se divertindo, está indo passear, viajar ou trabalhando e está com o rádio lá. E até porque a internet quebra a barreira do alcance que a rádio te limita fisicamente. Tipo, então, você tem um alcance de 150 metros, né? Que a legislação permite para o FM... 150 quilômetros. Que a legislação permite para as rádios de maior potência. Até que eu vou contar uma história assim que eu tenho achado muito legal. Eu não me lembro do nome dos meninos, mas o que está acontecendo? Nós temos um ouvintes durante a noite lá na Rádio 104, que é uma família de não é de Carlos Barbosa, uma família de Santa Cruz do Sul. Essa família tem 3 filhos, são 3 meninos, que eles saem de Santa Cruz do Sul e vão treinar na ACBF em Carlos Barbosa. Essa distância aí dá mais ou menos o Clériton, que é bom em distâncias, pero não mútil. Sobe Santa Cruz, vai pro Venâncio, ele é atrás de Lajeado. 130 quilômetros, comentaram comigo mais ou menos. Serra, sim. 130 quilômetros a família vai ouvindo 104 pela internet, pelo aplicativo. Pô, Polaco, a gente está passando aqui, está acontecendo isso, está chovendo, o trânsito está bacana, está tudo... E aí quando chegam, e daí eles saem de Carlos Barbosa, voltam para Santa Cruz, e quando chegam em Santa Cruz, eles comentam comigo, Polaco, a gente chegou bem, a gente está tudo certo, sim, obrigado pela companhia. Cara, não é eu que estou fazendo companhia para eles, eu quero dizer para eles que é eles que estão fazendo companhia para mim, entende? Tu falou que o rádio é parceiro, que é companhia, o rádio ainda é útil? O rádio é útil. O rádio é útil. Eu vejo muita utilidade no rádio. Porque daqui a pouco, naquela situação que a TV você não pode... você não tem como ver, mas o rádio pode te socorrer, pode te ajudar, eu vejo. Programações muito legais, muito especiais que podem ser feitas. Você pode criar conteúdos muito bacanas. Sejam para divertir, para sorrir, para ajudar, para informar. Principalmente. Cara... Olimpíadas acontecendo no Japão. Daqui a pouco você está trabalhando na madrugada e você não... Por alguma razão você não pode ter uma televisão lá no seu local de trabalho, mas você pode estar acompanhando pelo radinho, entende? Continua útil. Sim. Na minha opinião, continua útil. Eu continuo acreditando muito no rádio. Acredito nesse time. Eu acredito no rádio. Até porque a TV tu precisa ter... prestar atenção com 2 sentidos. Ou ouvir e ver. E no rádio tu só precisa ouvir. Então tu não precisa nem estar próximo da fonte, né? Pode estar fazendo outra coisa, só escutando o que está acontecendo. Eu até gostaria que os amigos me ajudassem, me auxiliassem aí. O seguinte, ó, eu faço 2 rádios musicais. Uma com programação gospel e a outra com programação sertaneja, que já traz também o piseiro, né? Essa pronúncia. A pisadinha, né? Realmente a MPB, né? Música popular, né? O que toca pro povão, né? Eu trabalho com rádio musical. Cara, é o seguinte, ó, você tem outros meios de ouvir música. E eu trabalho de 18 horas até as 23, ou das 6 da tarde até as 11 da noite. Cara, a interatividade é durante todas essas 5 horas, e as pessoas ou me pedindo as músicas que eu tenho lá na minha playlist, ou me sugerindo músicas.
Porque as pessoas podem estar ouvindo em outros canais e continuam. É porque, eu enjoei da minha playlist, pode ser no Spotify, que é uma ferramenta, né, aí, que muita gente usa, que todo mundo usa, mas as pessoas ainda. Porque eu enjoei da minha playlist, porque essa música eu não tinha ouvido ainda na minha playlist. Entende? O rádio ainda. Musical, inclusive. Sim. Que o rádio é de graça, né? Exatamente. Quer dizer, vai pagar luz, vai comprar um aparelho ou pilha e tal, mas a qualquer momento tu liga e tem essa companhia. O Spotify, o Deezer, esses outros aplicativos, tu depende ter um celular, ter um plano de dados, ou ter um Wi-Fi, né? Exatamente. Tudo isso, ter um pacote contratado do serviço, então acaba dificultando. Deixa eu te perguntar o seguinte, você falou que gosta muito de notícias, tu te aventurou no jornalismo, né? Certa feita no rádio. No jornalismo, tudo começou quando eu tinha 8 anos. Não, tô brincando. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Em Igrejinha, foi um desafio. Aliás, a vida é feita de desafios e se a gente está nesse desafio aí, vamos continuar, gente. Inclusive, Pôr do Sol é um desafio na minha vida. Tem uma outra novidade aí que não quero atropelar. Fica à vontade. Que está sendo um desafio muito grande profissionalmente e pessoalmente. Entende? E aí continua. Em Igrejinha, lá nos anos 90, eu trabalhei na Rádio Amizade de 90 até 93. Um dos colegas, eu não me lembro se do departamento comercial, me fez um desafio. Polaco, cara, que tal trabalhar com notícias? Não sei o que. Eu disse, tá, vou lá. Aceitei. E me apaixonei por fazer notícias. Sim. Eu gosto até mais da produção da notícia, de buscar a informação, do que necessariamente de apresentar a notícia, entende? Eu gosto muito disso, de estar antenado nas informações. Claro, hoje você tem... é infindável, né, a quantidade de informação. Trabalhei com informação, cobrindo vereadores, prefeitura, enfim, essas coisas, o cotidiano de Igrejinha, do Vale do Paranhana. E depois fui para o Vale dos Sinos, fiquei 5 anos lá, eu fiz Rádio Alegria no Vale dos Sinos, juntamente à Rádio Alegria eu fiz a Rádio União, eu fazia a locução de notícias na Rádio União, e depois eu fiz Rádio Alegria e Rádio 1470M. E na Rádio 1470, eu saía de uma rádio sertaneja, de som sertanejo, e ia para uma rádio de notícias. 1470 seria ABC hoje, né? Perfeito, do Grupo Sinos, exatamente. E lá trabalhei com a informação, com notícia, com entrevista, inclusive, nós éramos o produtor, o Dimas na central de gravações, o Loir na central de operação de mídias, e eu na apresentação, mais o Jacques Santos. Eu lembro de um fato que aconteceu com o Tafarel. Ele se envolveu numa polêmica lá no time mineiro que ele atuava, Cláudio Tafarel, e foram parar na delegacia, cara, e a gente era muito afim de dar notícia. Começamos a ligar para Minas Gerais, começamos a ligar para Belo Horizonte para trazer a informação. A gente ficou enlouquecido com aquela informação. E essa é uma das informações, de gostar de ir atrás da notícia, de trazer a informação. Gosto disso. Depois a gente foi para a Rede Pampa, Jornal O Sul, e aí o seguinte, a gente recebia, não sei, eu vou me entregar agora, tá. A gente recebia na Rádio Eldorado, né, quando eu fazia as manhãs da Rádio Eldorado, a gente recebia tipo 20 notícias do Jornal O Sul. Manchetes. Leia hoje, obrigado. Leia hoje em O Sul, né, enfim, pá. Mas o seguinte, cara, eu gostava tanto de informação que eu pegava todas as manchetes do jornal. Não era só as 20. Não eram só as 20, cara. Eu acho que dava tipo 60 e eu fazia 6 horas, eu entrava no ar. Eu acho que 6h20 já estavam prontas as manchetes que eu compartilhava depois como Jota de manhã lá na Rádio 104, e escritas à mão, né? Eu pegava de tanto que eu gosto de informação. Continuo gostando. Isso aí. Que legal, hein? E como é estudar no internato, que nem tu estava falando mais cedo? Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito feliz. Essa experiência é inesquecível. Eu estudei 6 anos em São Leopoldo, no Instituto Concórdia. E eu estou no rádio, digamos, dessa maneira, graças ao Instituto Concórdia.
Porque eu fui fazer um teste lá na Rádio Amizade e umas coisas que eu aprendi no Instituto Concórdia serviram para esse teste. Daí, devido a esse tempo no Instituto Concórdia, eu fui aprovado no teste lá no piloto, na Amizade Igrejinha. E hoje na rede social ainda fico olhando lá a galera que estudou comigo, que eu estudei com eles no Instituto Concórdia, muito especial. Eu conheço o Brasil, a partir da minha casa, entende? Sem ter a internet, dinossauro isso. Cara, o pessoal do Mato Grosso, de Aquidauana, de Rondônia, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, dos mais diversos lugares, cara, muito, muito incrível, demais mesmo. E inesquecível. Obrigado pela pergunta, Thiago. Certo. Muito legal, cara, muito bom mesmo. Muito legal, muito bom, de verdade mesmo. Colegas, amigos, uns continuam com contato. Tem o pessoal, estou lembrando de vou citar um nome que eu me lembro agora, Erni Regauer, foi meu colega a essa época lá no Instituto Concórdia, em São Leopoldo. Ele seguiu no magistério, parece-me que foi diretor de escola e atualmente ele mora em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E me ouve pela internet lá. E a internet proporciona... Naquela época não era... Uma região com muitos gaúchos, né? Muitos gaúchos, né? O oeste brasileiro tem muitos gaúchos. Sim. Né? É o Brasil de Mombaxa, né? É. O Brasil de Mombaxa que tem... Bom, nós paramos no Acre, né? O gaúcho conquista o Acre, praticamente com Plácido de Castro, Ele né? faz esse oeste, né? Oeste catarinense, oeste paranaense, ele vai em Mato Grosso, exatamente. E aí vai a Rondônia também. Sim. Exatamente. Hoje ainda conversou comigo, eu tinha 2 irmãos lá no Concórdia, o Efrani e o Efraim. E aí entra essa coisa, daí volta a internet de novo, né? Sempre. Essa coisa, como é que é, Polaco, tá na imagem, fazer os vídeos. E aí a gente compartilha, que tá lá no estúdio, né? Faz aqueles vídeos rapidinhos lá, que tá no estúdio, manda aquele abraço lá, 104 milhões de abraços, tal e coisa. E o Efraim, que mora em Rondônia, que era meu colega da época, acompanha o trabalho lá em Rondônia. Enfim, e aprendi de uma certa maneira a trabalhar com o microfone, a me aproximar do microfone com um colega do Instituto Concórdia. Porque a gente tinha a noite cultural lá no Instituto Concórdia e eu gostava de apresentar a noite cultural. Eu não sou desafinado para cantar, cara. Pô, eu tenho que dar um jeito de ir para essa noite cultural aí, né, cara? A gente fazia parte do Grêmio Estudantil do Instituto Concórdia. Muito, muito especial, muito legal mesmo. Quem te inspirou no rádio? Quem te inspira no rádio? Quem tu tentou assim, eu tenho que ser parecido com ele? É ele que é meu ponto de referência no rádio? Cara, quem me inspirou no rádio de verdade assim são tipo os profissionais da Rádio Caiçara, do começo da Rádio Caiçara. Eu me lembro, hoje é meu diretor, de Roger dos Reis, tipo 4 da tarde, agora conversando com vocês, eu estou lembrando aqui das minhas tardes ouvindo um programa chamado Peça e Ofereça na Rádio Caiçara com Roger dos Reis. Eu me lembro essa é a minha história, né? Assim, das minhas lembranças. Eu me lembro de Marne Barcelos, durante as manhãs. Saudoso, Marne Barcelos, Luiz Braz. Eu me lembro de Edi Amorim, eu ouvia na Rádio Itaí. Inclusive tem uma música do Edi Amorim, que era a trilha do Edi Amorim. Eu não me lembro do nome da música. Sempre quem me socorre é Dixon Ricardo, quando eu quero ouvir essa música. Eu ouço em casa essa música, porque essa música é tipo a minha não sei se é âncora a palavra, entende? Ela é minha trilha. Hoje eu estou meio sem inspiração, entende? Para continuar mantendo acesa a chama do rádio, eu escuto essa trilha do programa chamado Café da Tarde, do Edi Amorim. Eu escuto isso. Um dos caras assim que eu fico vendo ele ancorando o Pânico, Emílio Surita, eu fico pensando, que cara, dá pra dizer palavrão? Claro. Pode. Que cara fodástico, velho. O cara, ele vai do sério pro brincando, ele instiga o entrevistado dele, dá uma provocada, cara, e provoca mesmo, ele provoca de verdade, e o cara não se morde ou se morde, mas incrível. Eu gosto... Aí a gente vai ter efeitos sonoros, porque o meu cachorro, eventualmente, ele gosta de conversar com os colegas de rua um aqui, podcast então, animal. É um podcast bem animal. Exatamente. Ok. Gosta de conversar com os colegas de rua aqui. Deixa eu...
me lembro, eu converso isso assim seguidamente com o Dixon na nossa rádio. Eu gostava de ouvir, como é que é, um cara que falava sobre horóscopo de manhã no rádio daquela época, Omar Cardoso. Ele dizia bom dia mesmo. Eu acho que se eu fosse convidado para fazer as feiras do Jota de manhã lá, eu diria bom dia mesmo. E outra coisa assim que eu acho incrível, muito legal mesmo, na minha opinião, é um case de sucesso, na minha humilde opinião, a Rádio Grenal. Eu gosto da Rádio Grenal, cara, que é uma rádio que fala sobre futebol. Eu vou falar um negócio aqui que daqui a pouco eu vou tomar um puxão de orelha. De quem tá assistindo? De quem tá assistindo? Cara, no início eu achei assim, mas isso aí é loucura, cara. 24 horas falando sobre futebol. E aí o seguinte, cara, essa gurizada, tem os veteranos que fazem essa mescla muito legal, os caras que têm uma história incrível, que construíram uma história na narração, no plantão, nos comentários, os caras que são identificados, os mais velhos, os veteranos, que são identificados com essa coisa do Inter e Grêmio e Internacional, que no Rio Grande do Sul é fortíssimo demais, que é, né, esse clássico incrível. E tem essa gurizada, cara, eu estou no carro lá escutando, e a gurizada discorrendo sobre o futebol, falando, dando informações, e o seguinte, não é lido. Sim, você tem essa possibilidade de ler. Eu sei também que ler lá, você dá um Google, né? Você vai para os sites que tem. Mas a gurizada discorrendo sobre o assunto, cara, e a memória, e trazendo informação. É muito conteúdo, cara, e no improviso. Você tem umas colas que você pode usar. Tem umas colas do rádio, né? Tem o seu teleprompter lá no computador. Mas, pô, eu acho muito legal isso. Emílio Surita eu citei, né? Sim. Eu gostava de um cara muito Marcelão da Band, quando ele fazia à noite um programa chamado Casa da Sogra. E o secretário dele é o Diguinho, que é um outro mestre da comunicação aí no país. Diguinho Coruja. E o Diguinho era o secretário dele. Isso aí já faz o quê? Uns 15 anos mais ou menos. Diguinho acho que tá na Massa agora, né? Ele foi pra Massa. Já foi pra Massa? Sim. Bom, enfim. Daí o seguinte, o tipo Marcelão, cara... Ele no rádio, como se ele estivesse aqui conversando conosco, entende? Sim. Som, música rodando, interativo. E atualmente, pô, você tem nomes muito legais. Você tem na RBS nomes incríveis, você tem na Pampa nomes incríveis, você tem no rádio do interior, a rádio do interior do Rio Grande do Sul, rádios bacanas. A escola de rádio Estado, né? Exatamente. E tem polos, tanto é que os grandes comunicadores, por exemplo, do Rio de Janeiro passaram por aqui, né? Ou tiveram influência aqui, né? Tá lá o Clóvis Monteiro sendo líder no Ibope da Tupi, sendo afiliado de Marne Barcelos, né? E aí você tem lá um cara com 80 anos, mais ou menos, com uma garra, com uma disposição... Antônio Carlos, entende? Então tem várias referências, pô, tem muitos nomes. E eu procuro estar antenado, né? Para me inspirar, para me renovar, reciclar, para não usar uma linguagem lá dos anos 90. Pô, eu já estou com quase 60 anos, estou há 31 anos nessa atividade. Então... Tem alguma pessoa que tu gostaria de... ela tivesse te ouvido no rádio? Forte essa. Vai tomar uma água aí. Você pode... Bom, enfim. Pode. Vai tranquilo. Tu falou do Emílio, né? Que ele instiga na hora certa. Eu guardei essa pra reta final. Cara, meu pai, que tava com o Papai do Céu, meu vô, mas o vô já não. O vô já tá com o Papai do Céu faz tempo. Meu vô, cara, ele tinha um rádio, pegava as Antilhas holandesas. Nacional de Moscou. Pegava rádios aí de Bahamas, eu acho, enfim. Ele acordava tipo 5 horas da manhã para escutar os programas preferidos dele no rádio, assim. Um cara da roça, né? Uma pessoa da roça, do interior mesmo, vivia da agricultura.
E o dia dele começava, tipo, 4h30 da manhã. 4h30, 5 horas, ele estava no rádio dele lá, cara, escutando, depois no almoço, e tudo que acontecia no rádio, notícia, enfim, comentários, ele trazia pra gente na hora da roda da conversa, na hora da roda do chimarrão. E a minha avó, né, que escutava aquele menino e pensava que era um cara do rádio. Enfim, é isso aí. Mas essa pergunta é muito boa. Obrigado. Que legal mesmo. E rádio é isso aí. Rádio é emoção. Exatamente. Rádio nós somos pessoas construídas de emoção, né? Por mais racionais que a gente pensa que a gente seja. E o rádio, cara, trabalha com a emoção do adulto e tem acontecido uma coisa bem especial na Rádio 104, século XXI, 2021, as crianças continuam conversando conosco. Ah, é? As crianças não ligam, mas as crianças mandam os seus áudios pelo Zap, pelo WhatsApp, conversando conosco. Crianças, Legal. 8 anos, 6 anos, porque o pai ouve, porque a mãe ouve, e se identifica com alguma coisa que o comunicador fala, e não é só comigo, nos outros horários também. Referências, tem caras muito humorados, tem caras que fazem humor escrachado, tem caras que têm uma presença de espírito incrível, tem vários perfis maravilhosos no rádio. Essa questão das crianças, isso é bom porque Continue. é a continuidade, né? Mesmo que cada vez menos pessoas estão escutando rádio, ou eu tenho essa impressão de que E é real, né? E como está aumentando o número de possibilidades e de dispositivos e de plataformas para te interter, o rádio acaba perdendo uma fatia para essas novas. Então, crianças escutando rádio e se interessando, isso é bom porque vai ter uma continuidade, né, no futuro de ouvintes. Começando o rádio, daqui a pouco migra para outras plataformas aí. Essa foi a pergunta para encerrar. Não, para encerrar, não sei se a gente já vai encerrar, mas tu falou da emoção. Nos últimos 5 minutos aí. Eu te perguntei quem não te ouviu, que tu gostaria de te ouvir, mas... E aí tu te emocionou e me fez buscar isso também. Qual foi assim, o momento mais emocionante para ti no rádio? Foi o primeiro dia? Teve uma história, um personagem nesse caminho? Mais emocionante. Aquilo assim, polaco fazendo rádio, é isso. E aquela história é o sinônimo, Putz, né? cara, eu não sei se é um momento mais emocionante. Cara, tem um dos momentos muito legais, um dos momentos bem especiais. Olá com o microfone. Um dos momentos bem legais, assim, um dos momentos bacanas do rádio. Eu estava fazendo uma madrugada na Rádio 104 há uns 7, 8 anos. Um casal sai do Caraá para mamãe... Caraá é a região do litoral norte, na região de Santo Antônio da Patrulha, perfeito, Osório. Exatamente, né? isso aí. E o casal sai dessa cidade para que a mamãe tenha a filhinha em Porto Alegre. Eles me dão carona até o hospital em Porto Alegre. Trabalho de parto. Exatamente, né? A chegada, ok? E eu sou o companheiro, eu sou a quarta pessoa no carro, entende? Tem a bebê que vai nascer, o pai e a mãe, e até hoje, mais ou menos 8 anos, eles continuam conversando comigo. E cada vez que eles participam comigo, que me chamam lá no Zap, de uma certa maneira, eu faço questão de lembrar disso. Eu me lembro que era mais ou menos 6 horas da manhã, você está indo para o hospital, para Manu nascer, tal e coisa. Eu gosto disso, eu acho bem, bem especial essa lembrança. Deixa me ver. Tem lembranças de pessoas que são apaixonadas e que fazem... Pedidos de casamento deve ter uns 50, né? Na história. Eu já devo ter ajudado uns 100 a casar aí. E uns 300 a superar uma separação. 300 mil, tu quer dizer, né? Eu tenho ajudado mais a superar a separação. Por isso que eu toco Rita, volta pra mim, diga nada. Que barbaridade. Ai. E agora sai do rádio para se tornar empresário? Pô, cara, mais ou menos... Como é que é, né? A gente está atravessando esse deserto da pandemia. Eu gosto dessa imagem, dessa figura. Já falei isso várias vezes nas conversas informais aí, principalmente com o Clériton. A gente está atravessando um deserto, o planeta está atravessando esse deserto que é a pandemia
da Covid. Cara, e o seguinte, eu não vou dizer que eu fui convidado para participar do projeto, é porque eu me convidei. Polaco, Clériton aparece com uma ideia, uma pegadinha do Clériton. Polaco, eu tô com uma ideia no papel, né? Escrevendo aqui com a canhotinha. Polaco, eu tô com uma ideia. Pô, cara, mas onde é que eu posso entrar nessa ideia? E aí surge a nossa multiplataforma, Soul TV, que vai atender a região do Vale do Caí. Cidade Gravataí. Do Vale do Gravataí todo. Quem sabe, né? Caiu um dia. Exatamente. Que os anjos passem e digam amém. Mas voltando lá para Gravataí, então a gente está com esse, que não é um projeto, que já é realidade, está no início, startamos essa semana, que é a Soul TV. soultv.com.br, uma programação local, localista, com os olhos e ouvidos abertos, atentos para Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. É um desafio enorme, pessoal e profissional, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito boa, é um prazer e me dá uma quietude. Eu me sinto tipo assim em paz, entende? O que eu estou fazendo não está indo contra o que eu gostaria de fazer. É fora do rádio. Mas se você observar lá na marca d'água da Soul, alguém me perguntou o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa, uma abertura. Clériton e Thiago estão me fazendo pensar fora da caixa, entende? Não tem zona de conforto. Estou sendo desafiado. É um desafio enorme. Talvez vocês não imaginem o desafio que está sendo para mim, mas estamos aí para criar bons conteúdos, para ir buscar bons conteúdos, qualidade de imagem, de som, surpreender a nossa audiência de maneira bem positiva. Estamos com os olhos e os ouvidos abertos. Prazer, Soul TV. Contamos contigo. Isso aí, né? Fechou? Fechou. Valeu. Então, valeu muito. Eu pessoal, continuo tremendo aí. Toma tua água. Zé. Olha só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai ajudar muito se você se inscrever no canal. Ativa o sininho ali, notificação, deixa um joinha e... Compartilhe também, né? Compartilhe com as pessoas, isso é importante. Se achou legal essa conversa, ou compartilhe, divulgue isso, que vai ajudar muito a gente para trazer mais e mais pessoas aqui para ter essa conversa legal. Você tá vendo o endereço aí, né? PodSoul, Podcast do Sul. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, vai ser muito legal. É isso aí. Então tá, pessoal. Beijo. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, Clériton. Até. Estamos juntos.